Gurizadinha, hoje entramos numa matéria tranquila, light, advérbios. Advérbios, seu emprego, onde é que eu utilizo, seus tipos, ok? Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais dos advérbios. Continuando nossos estudos sobre classes gramaticais, né? Hoje nós vamos ver advérbios. Então, o advérbio é uma palavra que indica circunstância, tá? Há verbos, adjetivos ou até há outros advérbios, tá? Ela é uma palavra invariável que ela vai modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. Olha só o exemplo. Antônio Conselheiro construiu seu arraial ali. Então, o ali está modificando, né, o verbo construiu, está trabalhando junto com ele. Estradas tão ruins, aquele tão trabalhando também com o ruins, tá? Ele modifica o adjetivo ruins, ele intensifica. Grande parte da população adulta lê muito mal, então aí eu tenho um advérbio modificando um advérbio, tá? Intensificando ele. Então os advérbios eles podem vir expressos por uma ou por mais expressões, tá? Quando isso ocorre, nós chamamos de locução adverbial, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, tá? Dos advérbios e de algumas locuções, tá? Eu vou ter afirmação, tempo, frequência, negação, dúvida, intensidade, lugar, modo, tá? E instrumento. Então aí eu posso ter advérbios ou locuções adverbiais. Outra situação que eu trabalho também com advérbio é quando eu tenho algumas outras circunstâncias expressas pelos advérbios, tá? Que é assunto, causa, instrumento, condição e a locução adverbial em si ali, como eu falei para vocês, às 10 horas. Eu tenho outras locuções adverbiais onde eu vou utilizar a crase, nós vamos ver isso, que são locuções adverbiais femininas, à direita, à esquerda, à frente, à vontade, tá? E outras, de longe, de manhã, em breve, de maneira alguma, de perto, e aqui eu citei as mais rotineiras. Então, eu tenho que reconhecer os advérbios, tá? Pelo fato deles serem invariáveis, tá? Eles não vão ter variação de gênero ou de número, tá? Olha os exemplos que eu coloquei aqui. As palavras alto, redondo e claro. Elas podem ser tanto advérbios como adjetivos. Eu tenho que tomar cuidado. Basta variar a oração, né, em que se encontram para o feminino ou para o plural, tá? Para tirar essa dúvida. Se forem advérbios, permanecerão o quê? Invariáveis. Mas se elas forem adjetivos, elas vão concordar com o nome a que se referem. Olha o primeiro exemplo ali. Ele falava alto demais. O alto está se referindo à forma que ele falava. Então ele é um advérbio, tá? Ela falava alto demais. Então esse alto me confirma que é um advérbio. Ou eu posso testar também, ou eles falavam alto demais. Ele é alto demais. Ele é adjetivo, porque ela é alta demais. Ou eles são altos demais. Então eu faço essa troca para confirmar se ela vai ser advérbio ou vai ser adjetivo. Ele percebeu, claro, o que havia acontecido. Então, o claro ali, ó, vai funcionar como advérbio. Eles perceberam, claro, o que havia acontecido. Ele admirou o seu cabelo claro. Ele já é adjetivo. Ele admirou os seus cabelos claros. Então, eu tenho que tomar cuidado nessa identificação para não ocorrer aí uma classificação indevida, tá? Outra forma é tentar acrescentar o sufixo mente, tá? Conseguindo, ele pode ter certeza que vai se tratar de um advérbio, tá? Eu tenho a flexão de grau do advérbio. O que é essa flexão de grau? Embora o advérbio ele seja classificado como uma palavra invariável, certos advérbios admitem variação de grau, tá? E convém observar, no entanto, que os advérbios não variam de gênero e nem de número, mas eles podem ter essa variação de grau. Então eu vou ter o grau superlativo, tá? Eu tenho o superlativo sintético e o analítico. Sintético é quando eu utilizo uma palavra só para ter essa alteração de grau, tá? E simplesmente ela é feita por acréscimo de um sufixo, tá? Cheguei tardíssimo.
Já quando eu trabalho com analítico, essa alteração de grau é feita com auxílio de outro advérbio, tá? No caso, um advérbio de intensidade. Eu cheguei muito tarde. Eu tenho também o grau comparativo. O grau comparativo ele pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Então, quando eu formo o grau comparativo de igualdade, antepondo-se o tão ao advérbio e pospondo como ou quando. Ó, ela chegou tão cedo quanto ao irmão. Falava tão bem como o tio. O grau comparativo de superioridade, tá? Antepondo-se o mais ao advérbio, pospondo que ou do que. Ela chegou mais cedo que o professor, ou do que o professor. Os advérbios bem e mal admitem também o grau comparativo de superioridade regular, melhor e pior, tá? Forma-se o comparativo de inferioridade, antepode-se o menos ao advérbio pospondo o que ou do que. Ela caminhava menos apressadamente que o pai, ou do que o pai. Então, quando que eu utilizo os advérbios? O emprego dos advérbios. Quando se coordenam vários advérbios terminados em mente, pode-se usar esse sufixo apenas no último advérbio. Estava dormindo calma, tranquila e sossegadamente. Antes de particípios, não se deve usar as formas irregulares do comparativo de superioridade, melhor e pior, e sim as formas analíticas, mais bem e mais mal. Aquelas alunas estavam mais bem preparadas que as outras. Esta roupa parece mais mal acabada que aquela. A palavra só é advérbio quando equivale a somente, apenas. Quando equivaler a sozinho ou sozinha, deve ser classificada como adjetivo. Ela só almoça com ele no restaurante. Ela somente almoça com ele, então é um advérbio. Não me deixem só, não me deixem sozinho. Então, eu tenho que cuidar essa classificação aí, correto? Distinção entre advérbio e pronome indefinido. Eu tenho que cuidar isso aí. Há palavras como muito e bastante que podem aparecer como advérbio e como pronome indefinido. O advérbio, ele vai referir-se a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio e não sofre flexão. Eu corri muito, tá? Como pronome indefinido, ele vai se relacionar a um substantivo e sofre flexão. Eu corri muitos quilômetros. Então, ela vai ter essa diferenciação aí. Já a distinção entre advérbio e adjetivo, se funcionam como advérbios, não flexionam. Se funcionam como adjetivos, sim, flexionam. O bastante. Havia bastantes questões difíceis. É adjetivo. O que havia? Bastantes questões difíceis. Então, esses bastantes questões é muitas questões. O termo bastantes está ligado ao substantivo questões e concorda com ele plenamente, e, portanto, é um adjetivo. Já aqui os sorvetes custam barato, tá? Quer dizer o quê? É um advérbio. Os sorvetes custam barato. A palavra barato está ligada ao verbo custar e não ao substantivo sorvetes, referindo-se ao verbo. Então, ela não sofre flexão, não vai para o plural, então ela é um advérbio. Já que frutas baratas é o quê? É um adjetivo, tá? Por quê? Frutas baratas é adjetivo, o termo baratos modifica o substantivo frutas. Tranquilo? Ali embaixo, esta questão está meio esquisita. É um advérbio. O termo meio é um advérbio porque representa a circunstância em que a questão está sendo apresentada. Ela poderia estar completamente esquisita, um tanto esquisita, parcialmente esquisita, tá? Mas ela está meio esquisita, então vai funcionar como advérbio. Terminamos aqui os advérbios. Próxima aula nós vamos trabalhar preposições, tá? Beijinho do gordo, amoreco, amoreco. Vamos lá, estudando!